Hebreus capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Vamos também para o capítulo número 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladará, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Também o 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Pode tomar os seus assentos. Essa frase tem falado muito comigo e também com a minha esposa sobre a fé. E nós vimos aqui que a fé é o esteio de tudo aquilo que a gente crê. Nós vimos aqui que sem fé é impossível agradar o nosso Cristo. E a gente viu também que foi pela fé que Enoque foi transladado. E será também pela fé que eu e você seremos arrebatados. Sem fé ninguém poderá ver o Senhor. Sem fé ninguém vai poder ver a face amada de Jesus. Aleluia. Mas eu e você estamos com a nossa fé aqui em alta nessa noite. E em nome de Jesus nós veremos o Senhor em nome de Jesus. Amém? Então eu quero aqui, se o Senhor Jesus me der palavras, eu quero falar de alguns personagens aqui, bíblico, que teve a sua fé em alta, mas por um motivo ou outro, às vezes deixou a sua fé esmorecer um bocado, e nós vamos ver os resultados aqui. Na quinta-feira passada, no corredor de oração, o Senhor Jesus me deu uma palavra sobre a fé. Ele já sabia que eu ia estar aqui nessa noite, né? E o Senhor me deu uma palavra o seguinte: a fé é uma máquina que produz milagre. A fé é uma máquina que produz milagre. E quando você levanta a sua fé, essa máquina começa a trabalhar ao seu favor. Mas eu quero aqui complementar. A fé é uma máquina que produz milagre, mas o nosso coração é uma máquina que produz ídolos. O nosso coração é uma máquina que produz ídolos. Por isso não é muito fácil a gente se manter na fé. Porque a nossa fé, mesmo estando em alto, o nosso coração fica aí sempre querendo produzir ídolos para a nossa vida. E a Bíblia diz que o Senhor não agrada de ídolos. O Senhor não agrada de idolatria, seja ela de forma alguma. Amém? Mas nós vamos ver aqui, no livro de Marcos, capítulo número 1, versículo 16, Jesus ele chama os seus primeiros discípulos, e os primeiros discípulos que o Senhor chama ali na beira do mar da Galileia, Jesus chama Simão Pedro, André, seu irmão, chama também Tiago e João, também seu irmão. Jesus passeando ali à beira do mar, ele encontra pescadores, e o Senhor vai falar para Pedro: você é pescador de peixes, mas a partir de hoje eu quero te convidar, eu quero te chamar para ser pescadores de homens. Então Pedro aceita a proposta, e ali junto com André, Tiago e João, eles começam a seguir Jesus. E o nosso Cristo, ele costuma trabalhar conosco na prática. Deus sempre trabalha conosco na prática. Jesus saindo ali da beira do mar da Galileia, ele vai para a primeira cidade ali à beira do mar, e Jesus ele vai direto para a sinagoga. E ali na entrada da sinagoga, o nosso Senhor encontra um endemoniado. E Jesus ali ensinando os seus discípulos, ensinando ali os seus alunos, Jesus expulsa esse demônio desse jovem, e ali ele está ensinando os seus alunos que para pescar peixe, a gente pesca no mar limpo, no mar sem poluição, nos rios que não tem poluição, mas para pescar homens é diferente. Para pescar homem, a primeira lição que o Senhor dá para os seus alunos é libertar o homem do pecado. E nós sabemos que o Senhor nos arrancou do lamaçal de pecados. Então, para pescar peixes, eles pescavam ali no mar da Galileia, que é um mar limpo. Ainda hoje eu estava vendo um vídeo sobre o mar da Galileia,
que na verdade não é um mar, é um lago, né? Um lago muito grande. Mas aquele lago tem umas águas totalmente cristalinas. Então Jesus ensina para eles, para pescar peixe, é muito fácil, é lançar a rede, é lançar o anzol e pescar nas águas claras, nas águas cristalinas. Mas para pescar homens é diferente. Para pescar homens nós temos que meter a mão no lamaçal do pecado e arrancar as pessoas de lá. E eu quero glorificar o meu Jesus, foi desse lamaçal de pecado que Ele arrancou eu e você de lá. E por isso nós estamos aqui para glorificar e adorar o santo nome do Senhor. Aleluia. Mas Pedro, ele começa a caminhar com Jesus. Nós sabemos dos feitios de Pedro. Eu vejo aqui Pedro vendo grandes proezas que o Senhor faz, o nosso Jesus, grandes milagres que Jesus faz. Jesus uma vez dá autoridade para Pedro andar sobre as águas. Olha que tamanho milagre que Jesus fez. Jesus, ele mostrou tantos milagres para Pedro. Pedro viu tantas grandezas que o Senhor Jesus fez. Desde o Antigo Testamento, o Senhor, nosso Deus, Ele faz proezas. Quando aquele povo passeia ali pelo deserto, quando aquele povo caminha ali pelo deserto, aquele povo que sempre reclamava e murmurava de tudo, murmurava quando estava com fome, murmurava quando estava com sede. Mas o Senhor, ele, num determinado momento, Ele cria uma rocha para dar água de beber para aquele povo. Mas parece que o Senhor dá vida para aquela rocha, porque a Bíblia vai dizer que essa rocha também era Jesus. E essa rocha, aquele povo caminhava, quando ele estava com sede, eles olhavam para trás, aquela rocha acompanhava eles. Eles caminhavam mais um pouco, olhavam para trás, a rocha estava junto deles, sempre dando água para eles beber. E eu imagino Pedro ali também vendo as grandes proezas que o nosso Jesus faz, andando junto com Jesus, dormindo com Jesus, se alimentando com Jesus. Mas Pedro deixa a sua fé esfriar. Pedro deixa o seu coração a começar a fabricar ídolos. E chega um determinado momento que nosso Cristo ele vai preso, nós sabemos da história. E aí Pedro ele fica com medo, e os demais discípulos também ficam com medo de ser assassinado. E Pedro deixa a sua fé esfriar. E agora ele apanha os seus amigos novamente, que Deus, o nosso Jesus tinha chamado eles para pescar homens, mas agora eles voltam atrás, eles retrocedem no processo novamente, e eles voltam a pescar peixe novamente. Pedro deixa a sua fé esfriar, e ele desiste do seu ministério. Mas agora a gente vê Pedro ali, lavando as redes, voltando para a pesca, voltando para a prática antiga. E eu abro um parênteses aqui, quantos irmãos já esteve conosco aqui, eram grandes pescadores de homens, mas não esqueciam as suas redes. Estavam pescando homens muito bem, mas sempre lembrando das suas redes. Sempre, quem sabe, passavam uma água nas suas redes. Sempre, quem sabe, remendava as suas redes. Porque estava pescando homens, mas estava sempre lembrando das pescas de peixe lá atrás. E Pedro também era dessa forma. Ele andava com Jesus, mas quem sabe, ele pensava, qualquer distração aqui, eu vou voltar para pescar peixe. Pescar homem não é muito fácil. Pescar peixe é muito mais fácil. E Pedro agora volta para pescar, e nós sabemos da história. Ele lança a rede no mar, e passa a noite toda pescando. E ele pesca nos melhores horários. Na madrugada, para quem é pescador, sabe que na madrugada é o melhor momento para a gente pescar. Mas agora Pedro está andando distante de Jesus. Mesmo com as redes afiadas, mesmo com o barco novo, ele está longe do dono do peixe. Ele está querendo pescar, mas está longe do dono dos peixes. E ele trabalha a noite toda pescando e não pesca nada. Nós sabemos, nós conhecemos a história. Mas agora ele volta para a beira do mar, triste, abatido. Mas de longe ele encontra o seu amigo Jesus, que está ali insistindo com Pedro. Jesus ele está ali à beira do mar, para insistir novamente com Pedro. O nosso Cristo, ele é misericordioso. Sempre que nós nos distraímos um pouquinho, Jesus sempre traz uma palavra para nos animar. Jesus sempre vai levantar um vaso para trazer uma palavra para nos animar, para a gente voltar novamente para a nossa pesca, a qual nós fomos chamados, que é pescadores de homem. E Jesus ali está na beira da praia, querendo insistir com Pedro novamente. Mas a Bíblia diz que quando Pedro avista o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele lança ao mar, e mais que depressa ele quer dar um abraço no seu amigo Jesus. E ali Jesus ele faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me ama mais do que esses?
E Pedro disse: o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? E Jesus repete 3 vezes. E por que Jesus repete 3 vezes essa frase? Porque Jesus havia negado o nosso Cristo por 3 vezes. Aí Jesus confirma por 3 vezes: você me ama? E ele vai responder: o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus vai dizer: então você está apto a voltar para a pesca de homens. Então você está apto a deixar as redes e voltar novamente para a pesca dos homens, da pesca das almas, porque eu peço a você: apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, você está apto para apacentar as minhas ovelhas. Quem sabe você tem distraído aí na caminhada. Quem sabe você tem até distraído aí na pesca de homens. E tem até pensado em voltar para a pesca de peixes. Eu quero dizer para você que nós necessitamos da pesca do peixe. Nós necessitamos do peixe para nos alimentar. Nós necessitamos do peixe para alimentar a nossa família. Mas eu quero dizer para você: se você está disposto a voltar para a pesca dos homens, basta você responder para Jesus nessa noite: eu te amo, amado meu. E você está apto a voltar para o seu ministério. Você está apto para ser cheio do Espírito Santo novamente. Você está apto para ser cheio do Espírito Santo e voltar a pescar homens para o nosso Deus, para o nosso Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Também quero falar de um grande homem aqui, que o Senhor levantou, chamou, encheu do Espírito Santo, para ser um grande pescador de homens. E esse homem também andou com a sua fé lá no alto, mas por um motivo ou outro, ele simplesmente deixou a sua fé esfriar. E agora eu quero falar aqui de um grande profeta, quem sabe dos maiores, eu creio que o maior profeta do Antigo Testamento, chamado Elias, que está situado no livro dos Reis, capítulo número 18, quando Elias se apresenta a Acabe, e diz a Acabe: segundo a minha palavra, não vai cair orvalho nem chuva nessa terra. E aquela terra entrou numa sequidão terrível, os animais todos morrendo. E eu fiquei pensando, por que Elias profetizou que não ia chover, e o Senhor cerrou o céu e não mandou chuva para aquela terra? Porque Acabe tinha uma esposa chamada Jezabel, e essa Jezabel era uma sacerdotisa de Satanás. Ela era uma sacerdotisa de um Deus chamado, de um Deus que eles adoravam ali, e ela era uma sacerdotisa desse Deus. Então ela fazia rituais para esse Deus, para esse demônio que eles achavam que era Deus, e ela sacrificava criança, sacrificava animais para esse Deus. E ela dizia para aquele povo que se aquele povo trouxesse os seus filhos para ser sacrificado, se aquele povo trouxesse os animais para ser sacrificado, aquele Deus ia mandar chuva para aquele povo, aquele Deus ia multiplicar a renda daquele povo. E aí Elias vai e profetiza que, segundo a tua palavra, não iria chover por 3 anos naquela terra, e durante 3 anos não caiu nem orvalho na terra. Aí a profecia dessa mulher foi abaixo, porque as plantações não davam mais alimento, sem chuva a planta não dá alimento, as ovelhas, os animais começaram todos a morrer, e a profecia dessa mulher foi abaixo. E agora Elias apresenta Acabe novamente, no capítulo número 19, e marca o encontro com Acabe e diz para ele: você convida todo o povo de Israel, e todos os profetas de Jezabel, que adora Baal, e nós vamos marcar um encontro lá no Monte Carmelo, e nós vamos mostrar ali quem é Deus em Israel. E eles marcam esse encontro ali no Monte Carmelo, e Acabe convoca todo o povo de Israel, e todos os profetas de Jezabel, 450 profetas de Jezabel, e nós sabemos da história, não quero me ater aqui, nós sabemos da história que eles levantam os altares, e aquele povo começa a clamar o Deus dele de Baal. Eles começam ali a cortar os corpos, como eles faziam. Eles eram acostumados a retalhar os seus corpos para Baal, e eles oram ali de manhã até o meio-dia mais ou menos, e Baal não manda fogo, não responde com nada. Mas agora chega a vez de Elias. A Bíblia diz que Elias vai clamar ao nosso Deus, o Deus que nós estamos servindo aqui nessa noite. Elias vai clamar o Deus do impossível, o Deus que faz e vai fazer o impossível acontecer na minha e na tua vida.
E Elias clama o nosso Deus ali, e Deus manda fogo do céu, consome todo ali o holocausto, e também até a água que estava em volta do altar. E Elias ali, ele manda aquele povo pegar todos os profetas pela mão, e assassinar todos os profetas de Jezabel. Mas quando Jezabel fica sabendo que todos os seus profetas estavam mortos, pela mão de Elias, pelo povo de Israel, aí ela vai ameaçar Elias, e por causa da ameaça de uma mulher, Elias ele vai entrar debaixo de um pé de zimbro, e a Bíblia diz que ele pede a morte ali debaixo daquele pé daquele zimbro. Aquele homem que estava nos altos montes, matando gigantes até pelo sopro, aquele homem que quando clamava a Deus, Deus mandava fogo do céu, agora está debaixo de um zimbro triste, por causa da ameaça de uma mulher. E eu já abro um parênteses aqui, quantas pessoas estão debaixo desse zimbro e não conseguem sair? Quantas pessoas, por um motivo ou outro, entrou debaixo desse zimbro e não consegue nem vir para a oração mais? Quantas pessoas estão tristes, clamando, pedindo até a morte, mas mesmo sabendo que nós servimos esse Deus, homens e mulheres que já esteve nos altos montes, que já esteve no Monte Carmelo, clamando a Deus e fogo caía do céu, mas agora entrou debaixo do zimbro e está pedindo até a morte. A Bíblia diz que o anjo aparece ali, toca em Elias, o anjo leva pão quentinho para ele comer, a força de Elias é restaurada, mas a fé de Elias estava mortificada. A fé de Elias estava mortificada. Ele levanta dali, com a força daquele pão, ele estava tão forte na alimentação, que ele caminha 40 dias e 40 noites, só com a força daquele pão. Então não basta a gente estar saciado com o alimento, não basta a gente estar cheio de, quem sabe, dinheiro na conta, não basta a gente estar com a barriga cheia, não basta a gente estar com o nosso físico restaurado, mas a nossa fé tem que estar em alta no nosso Jesus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero crer que o nosso Jesus vai restaurar a nossa fé. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero crer que o Deus do impossível vai restaurar a minha e a tua fé, e nós vamos sair debaixo desse zimbro para glorificar e exaltar o nosso Deus que vive e reina para todo sempre nos céus e na terra. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Mas eu quero falar também de um grande homem, de um simples homem, que é exemplo para nós na fé. Esse simples homem, que Israel não dava valor para ele, mas esse homem, nós temos que olhar para a fé dele e imitar a fé desse homem. O cego Bartimeu, que está escrito no livro de Marcos, capítulo número 10, versículo 46, a Bíblia vai contar desses simples homens, o cego Bartimeu. Esse homem está ali, sentado à beira do caminho, na entrada de uma cidade chamada Jericó, e de repente ele escuta, porque ele não via, ele escuta que Jesus, o Nazareno, está passando por ali, e a Bíblia diz que ele vai gritar em altas vozes: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um pedido que nós temos que aprender, clamar pela misericórdia do Senhor, porque a Bíblia diz que o coração do homem é mau, a Bíblia diz que o nosso coração é mau, é ruim, então nós temos que sempre clamar pela misericórdia do Senhor, porque é somente a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que esse homem ele usava uma capa, e essa capa, ela mostrava que ele era um pedinte, um cego, e pedinte de esmola. Tinha outras pessoas que usavam outro tipo de capa. Os cegos usavam uma capa, quem sabe, de uma cor. Os leprosos usavam outra capa de outra cor, quem sabe. Então ele tinha essa profissão. A única profissão que o cego Bartimeu tinha era esta, de ser pedinte. E ele andava com aquela capa ali, já a pessoa quando via ele de longe sabia que ele era pedinte, então já ia dar uma esmola para ele. Mas ele está sentado ali à beira do caminho, e o nosso Cristo vai passando ali, Jesus, e ele começa a clamar em altas vozes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que muitos queriam calar aquele homem. Por quê? Porque a voz de Bartimeu para aquele povo não tinha valor. A voz de Bartimeu não tinha valor para aquele povo. Então muitos diziam: fica calado, você está incomodando o nosso mestre, cala a boca. Mas a voz
daquele homem não tinha valor para aquele povo, mas para o nosso Jesus, no meio da multidão, no meio da multidão, ele consegue chamar a atenção do nosso Jesus. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui, mas a sua voz tem chegado ao ouvido do Senhor. A sua oração tem poder de chegar no ouvido do nosso Cristo, e Ele já ouviu, e vai te responder, em nome de Jesus. E esse homem me chama muita atenção, esse simples homem, chamado Bartimeu, porque ele clama a Jesus, e a partir do momento que Jesus diz assim, vem até mim, que Jesus para e chama ele, a partir desse momento, ele não tinha recebido a sua bênção ainda, ele não tinha sido curado ainda, mas a Bíblia diz que ele vai lançar a capa, e abrir mão da sua profissão, para chegar ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que ele vai lançar a capa, desde o momento que Jesus chama ele já abre mão da sua profissão de pedinte, de mendigo, e se apresenta diante de Jesus. Quantas pessoas têm sido mendigo diante de Jesus? Ao invés de você clamar pelo seu milagre maior, ao invés de você clamar pelo Deus do impossível, você ainda é mendigo. Você ainda não abriu mão da sua profissão de mendigo. Quantas pessoas que apresentam diante do Deus do impossível, mas fica mendigando para a sua família, pedindo, esperando alguma ajuda. Tantas pessoas estão diante do Deus do impossível, mas fica mendigando por uma cesta básica. Não que isso é errado, eu já fui dependente de cesta básica aqui nessa igreja, já precisei. Mas eu nunca mendiguei uma cesta básica aqui. Eu sempre clamei para o Deus do impossível. Eu sempre dobrei os meus joelhos e clamei ao meu Senhor. E para você ter uma ideia, já aconteceu de eu orar lá em casa, de eu dobrar o meu joelho lá em casa, e chegar aqui na igreja, o Senhor levantar um profeta e ir de encontro onde é que eu estava. Talvez poderia ser no último banco. E de encontro eu estava e responder a minha oração que eu tinha feito lá em casa. Mas nós não acreditamos, nós ficamos mendigando, porque nós não acreditamos que o nosso Deus ouve e recebe a nossa oração. Nós não acreditamos que o nosso Deus tem poder para ouvir e fazer o pastor te dar uma cesta básica. Mendigos da fé, mas o Deus do impossível está aqui para entregar o seu milagre maior. Qual é o milagre que você precisa, meu querido? Faça como Bartimeu, deixa de ser mendigo e clama ao Deus do impossível. Ele tem poder para entregar o seu milagre maior. Nós teremos que aprender com esse cego Bartimeu nessa noite e buscar para o nosso milagre, aleluia. E ele se apresenta diante de Jesus, Jesus vai perguntar, o que é que queres que eu te faça? Imagina se o Bartimeu dissesse, eu preciso de uma esmola. Imagina. Simplesmente Jesus poderia tirar uma moeda do bolso e entregar para ele, então tudo bem, então tchau. Mas ele abre mão de ser mendigo, ele chega diante de Jesus e diz para ele, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a ver. Senhor, eu preciso do meu maior milagre. E o Senhor sabe do milagre que eu preciso. Nessa noite você tem o poder de dobrar os seus joelhos e pedir ao seu Deus, Senhor, o Senhor sabe do milagre que eu preciso. O Senhor sabe do grande milagre que eu preciso, seja ele do tamanho que for. Senhor, o Senhor sabe do milagre que eu preciso. Clame ao Senhor e o Senhor vai entregar o seu maior milagre. Mas nós temos que deixar de pedir esmola para o Senhor. Aleluia. Nós também poderemos aprender, e eu aprendo muito com esse grande homem aqui também da Bíblia. Esse aqui tem inspirado grandes pregadores. Esse aqui tem inspirado grandes escritores. Esse aqui tem inspirado grandes pregadores por aí. Esse grande homem que nós temos que aprender com ele. Ele teve falha? Teve. Mas qual ser humano que não tem falha? Ele escorregou, mas qual ser humano que não escorrega? Esse homem chamado... meu Deus. Esse grande homem chamado... Eu não anotei o nome dele aqui. Davi. Esse grande homem chamado Davi. Quem não aprende com Davi, da sua simplicidade, da sua humildade? Quem não aprende com Davi, depois de errar, saber chamar a atenção de Deus? Quem não aprende com esse grande homem? E o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, a palavra vai dizer, vai convocar esse grande profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, o pai de
de Davi, Deus vai convocar esse grande profeta Samuel para ir até a casa de Davi, para escolher ali o próximo rei para Israel. Deus estava farto das ignorâncias de Saul. Deus então tem que levantar um novo rei, e Deus ordena ali Samuel para ir até a casa de Jessé, porque Deus já tinha escolhido um novo rei para Israel, e ele sai de encontro ali à casa de Jessé. E naquele tempo, quando o grande profeta Samuel ia visitar alguém, ele mandava sempre na frente alguém para avisar para aquela família, para começar os preparativos ali, para receber o profeta na tua casa. Afinal de contas, era o representante de Deus que ia estar naquela casa ali. Então ele envia um mensageiro, quem sabe na frente, e chega até a casa do pai de Davi, e agora eles começam ali o preparativo para receber o grande homem de Deus, para essa grande unção do novo rei de Israel. E agora eu vejo ali o Davi vendo os preparativos, Davi vendo os alimentos sendo feitos, Davi vendo ali a sua mãe, o seu pai, com vestimenta nova, vestimenta bonita, o grande preparativo para a festa. Mas Davi não é informado pelaquilo que vai acontecer. Tantas comidas sendo feitas, quem sabe, mas Davi não é convidado para participar daquela mesa. Quem sabe o seu pai chega até Davi e diz: olha, está na hora de você ir apacentar as ovelhas, já está passando a hora de você ir para o pasto apacentar as suas ovelhas. E Davi deixa aquela festa sendo preparada ali, e vai para o seu trabalho para cuidar das suas ovelhas. Mas sabendo ele que uma grande festa estava ali para acontecer, mas ele não era o convidado, pelos seus pais, pelos seus irmãos. E agora Davi está ali, eu fico imaginando, Davi está ali cuidando das suas ovelhas, e lá na casa está acontecendo uma grande festa, uma grande expectativa para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, uma grande expectativa. Afinal de contas era o próximo rei que ia ser levantado, que ia ser ungido ali, mas Davi não era convidado para estar naquele lugar. Então a Bíblia diz que começa a passar os filhos de Jessé na frente do profeta Samuel, e ali passa Eliabe, que era um homem forte, formoso, Abinadab, Samar, também passa ali os seus 7 filhos na frente do profeta, e a Bíblia diz que nenhum desses foi páreo para reinar ali na cidade. E aí Deus vai dizer para Samuel: o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E aí Samuel vai dizer ali para Jessé: mas acabaram os seus filhos? Aí ele é obrigado a lembrar do menor. Ele diz: não, tem um menor aí cuidando das ovelhas, mas esse aí nós nem convidou para a festa, porque ele não faz diferença para nós aqui. Aí Deus vai bradar no coração de Samuel: antes que esse menor chegue aqui, ninguém se assenta na mesa. Aí eu fiquei imaginando quantas vezes Davi passou fome naquele pasto, cuidando daquelas ovelhas. Quantas vezes Davi foi para o pasto chorando, desprezado pelos seus irmãos. Quantas vezes Davi foi ali para o pasto apacentar suas ovelhas, triste com seus irmãos, com seu pai. Tem alguns escritores bíblicos que eles até às vezes até exageram, mas eles dizem que aqueles irmãos de Davi, eles até cuspiam nos restos dos alimentos para deixar para Davi comer. Davi nunca era convidado para sentar na mesa com seus familiares. Quem sabe aqui nessa noite tem pessoas desprezadas dessa forma. E eu imagino ali que o Salmo 23, quem sabe Davi escreve esse salmo, nesse momento dessa festa acontecendo, de tanta comida e ele desprezado ali no pasto, quem sabe ele se assenta debaixo de um pé de zimbro também. E agora ele mete a mão na sua sacolinha, na sua capanga, e ele não vai tirar uma arma para batalhar. Ele vai tirar ali a sua harpa, porque Davi sabia muito bem que chamava a atenção do seu Deus, quando ele começava a adorar o seu Deus. E agora quem sabe esse salmo, ele é feito ali naquele momento, debaixo daquele zimbro. Davi arranca a sua harpa, e debaixo daquele pé de zimbro ele não vai murmurar, ele não vai pedir a morte como Elias pediu, ele não vai ficar murmurando quando muitos fazem, que começa a murmurar debaixo do seu zimbro. Davi começa a clamar com fé e dizendo: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar.
Mas esse salmo, na realidade, ele é o seguinte: o Senhor é o meu pastor e Ele jamais vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e jamais a tua presença vai me faltar. Mesmo quando eu esteja triste, a sua presença não me falta. Mesmo na enfermidade, a tua presença não me falta. Mesmo nas batalhas, a sua presença não me falta. Mesmo quando triste, chorando, a tua presença não me falta. Mesmo trancado no meu quarto, a tua presença não me falta. Mesmo adorando Ele no templo, a tua presença jamais vai me faltar. Aleluia! Oh, glória seja o nome do Senhor. E olhando para isso aqui, imaginando que Jesus, que Davi, ele se assenta ali à beira daquele zimbro e começa a adorar o teu Deus, eu fiquei imaginando e lembrando quando eu e a minha família, a gente passou pela pior prova que nós passamos até hoje. Como eu disse, eu já fui dependente de cesta básica aqui, mas não foi essa a minha pior prova. Não foi essa a nossa pior prova. A pior prova que nós passamos foi quando o Emanuel foi diagnosticado com epilepsia. E ele dava pelo menos 20 crises por dia ou mais. E eu lembro um dia, olhando para esse texto aqui, Davi, quando ele se assenta à beira desse zimbro, desprezado, triste. E ao invés de murmurar, de pedir a morte, ele arranca a sua harpa e começa a cantar. Eu me lembro de um dia ali em casa, a primeira vez que a minha esposa viu o Emanuel passando mal daquela forma. Ele dava alguns tipos de epilepsias, mas ela nunca tinha visto ele dar uma crise daquela forma. Ele dava crise diferente. E nessa crise que ele dava era muito forte, ele começava a se debater todo, ele ficava descontrolado. E ali esse dia ela estava junto comigo, foi a primeira vez que ela viu, e ela ficou desesperada. E ele se debatendo no sofá, sem controle. Era difícil até a gente segurar ele. E a gente não tinha nada para fazer. A única coisa que a gente tinha que fazer era orar e chorar nos pés do Senhor. Os médicos já tinham dado o diagnóstico. Os médicos já tinham feito o que tinha para fazer. Mas nós estávamos ali diante dos médicos. Nós estávamos diante do Deus do impossível. Do Deus que nós viemos aqui buscar nessa noite. E o Emanuel ali passando mal. Aí o Senhor trouxe na minha mente: canta, começa a cantar. Tem momento, meu parceiro Maquito, que a vontade é só de chorar e jamais de cantar. Tem momento que dá uma dor dentro da gente, parece que você fica imaginando que está cortando por dentro. É uma dor que não sangra, mas o Senhor faz a gente passar por isso. Aí o Espírito Santo diz: canta. Aí eu comecei a cantar. Ali a minha esposa chorando, desesperada, eu comecei a cantar. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei. É sua mão que me conduz, porém ferida sobre a cruz. Canta. Guia-me, oh, aleluia. Guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, enche-me tu, meu Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu com Davi quando ele canta aqui? Eu creio que um mensageiro chega nessa hora lá e diz assim: olha, o Samuel veio aqui nessa casa escolher, não foi um homem alto, forte. Samuel veio aqui nessa casa escolher um coração limpo, um coração segundo o coração de Deus. E lá naquela casa não existe ninguém assim não, Davi. Deus deu uma ordem lá na casa que antes que você chegue lá, ninguém se assenta na mesa. Deus manda chamar, Davi. Deus está te chamando. Alabraço e bica alabacandarabá. Eu não sei se já chegou esse momento,
mas ainda vai chegar. O Senhor vai te chamar, o Senhor vai te chamar, a voz de Deus vai bradar e o Senhor vai te chamar. Canta, canta no momento da prova, canta debaixo do zimbro, canta na provação e o Senhor vai te fazer chamar. Aleluia, oh glória seja o nome do Senhor. Fica sobre os pés nessa noite e eu quero clamar em nome de Jesus que o seu zimbro vai passar, o seu zimbro vai passar, esse mau tempo vai passar, essa prova vai passar, em nome de Jesus, vai passar em nome de Jesus, aleluia. Oh, aperte o play, vamos adorar com mais uma canção aqui. Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. É assim que eu creio, é assim que eu imagino. Para você que está me vendo aqui através da internet, vai passar. Aleluia, volta aí meu querido, perdi o tempo aqui. Aleluia, em nome de Jesus, vai passar. Esse zimbro vai passar, essa tristeza vai passar. A mesa que foi preparada para ti, Deus vai chegar e vai chamar o seu nome. A sua senha vai chegar. Aleluia, eu creio que a minha senha vai chegar. Em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, adora o seu Jesus aí, exalte o seu Cristo aí, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor, Rei da glória, aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia, aquele mesmo estava voltando, meu querido, vou voltar aquele mesmo. Vai passar, aleluia, em nome de Jesus vai passar. Oh, Rei da glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. O nosso Deus é fiel, Ele se faz presente aqui. Tenho uma palavra para você. Escute. Não desanime. Oh, aleluia. Tudo que você pediu a Deus, só para quem crê, já está vindo. Quem acredita, quem acredita, quem acredita? Oh, aleluia. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o seu gemido. Tem momento que é assim, tem momento que é assim. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Jesus sabe o seu deitar, seu levantar, as suas provações, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Oh, aleluia. Ele está enviando o consolo para sua alma. Oh, oh, oh. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Eu quero ouvir o povo de Deus levantar a voz e cantar para Ele. Exalte aí. Tá lindo? Tá doendo mais, não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa amar na sol. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu.
Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor. Levanta a mão quem acredita, levanta a mão quem crê. Ela manda sou.